Vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos da internet. Em primeiro lugar, vamos orar. Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, nossa Mãe, querida e santíssima. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por mais um momento de estudo, por mais uma terça-feira, em que nós possamos refletir os assuntos relacionados a nós mesmos, humanos, sentimentos, e que possamos refletir da seguinte forma: que nós estamos aqui neste mundo para aprender. O planeta é uma escola, e nessa escola nós estamos aqui para aprender o que Jesus sempre nos ensina em todos os momentos. Aprender também com os seres humanos, aprender com os irmãos, aprender com nossos irmãos queridos do plano espiritual, mentores, amigos, mestres. Agradecemos então mais um momento e que possamos, de alguma forma, aprender para refletir. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmãos. Que assim seja. Então vamos lá. A gente vai entrar na segunda parte, do egoísmo. Léo já começou a primeira parte. Então, na primeira parte, ele falou muito que o egoísmo ele acaba acontecendo de várias formas. E uma das formas que foi abordada na primeira parte, é a questão da vaidade, em que muitas pessoas, muitas criaturas têm a necessidade, de ser o centro das atenções, de ser o centro dos elogios, de ser o centro, das coisas que foram ensinadas para ela. Mas, em determinados momentos, isso vem de berço, Não estou dizendo que aqui isso é culpa, da criação dos pais, tudo tem um depende. Mas, dependendo da criação deste ser, sabemos o seguinte, que este ser, antes de reencarnar no plano espiritual, já traz uma bagagem em si com ele, e que muitas faculdades, muitos vícios, ficam ali guardadinhos, e que dependendo da criação, isso aflora. Então, a vaidade é um deles. Mas a vaidade, ela só começa a aflorar, sendo ela boa ou sendo ela ruim. Por que eu estou falando boa? A vaidade no sentido de a gente se cuidar, da gente cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, isso aí é tranquilo, é uma vaidade boa. Mas às vezes essa vaidade extrapola. E o que acontece? Esses indivíduos, eles acabam, de alguma forma, se apegando a bens materiais, devido às suas criações. Não estou falando que a culpa é da criação, não, isso depende muito. E também, eles se apegando a esses bens materiais, eles acabam, se tornando pessoas egoístas, porque eles acabam, pensando neles próprios. Também vem, às vezes, das frustrações dos pais, em escolher, às vezes, o que é melhor para os filhos, quer que os filhos sejam engenheiros, médicos, mas sabe se realmente ele quer ser aquilo? Justamente para os filhos, serem ainda e continuarem sendo a atenção que eles acham que deve ser. Então, o egoísmo, ele é complicado de a gente se desraizar dele, porque ele está atrelado aos bens materiais. Então, acaba tornando indivíduos, que pensam em si próprio, como foi dito agora, que o irmão Paulo falou, não tendo amor ao próximo, não se preocupando com o próximo, Mas só que não para por aí, não. Então, a segunda parte, continua dizendo o seguinte, aqueles seres que ainda estão fixados, em bens materiais e tendo aquele apego enorme pelo dinheiro, acabam sendo taxados
de serem seres avarentos, né? Aonde a avareza é aquela qualidade daquele ser de se apegar ao dinheiro, porque ele ainda só pensa nele próprio, ele ainda não está pensando no próximo. Então o que acontece? Ele diz aqui: a avareza não deve ser entendida apenas como um defeito ou uma falha humana a ser corrigida de modo compulsório, obrigatório, mas precisa naturalmente ser compreendida a sua origem mais profunda. Por quê? Aquele ser que é avaro, ele tem apego ao dinheiro, mas tem uma diferença do ser que é a sovina. O ser que é a sovina, tá, é aquele ser que ele tem o dinheiro, tem condição, mas ele mesmo não ajuda nem ele e nem ao próximo. Então ele fala aqui o seguinte: a criatura sovina isola-se em si mesma. Mas por que ela isola-se a si mesma? É aí que é a hora que entra a questão, né, dele procurar ajuda. Então ele diz o seguinte: a criatura sovina isola-se em si mesma, tá? Não tem importância para ela a não ser a contenção doentia e generalizada em relação à sua própria vida interior. Quer dizer, o dinheiro para ela importa muito mais do que o próximo, do que ajudar ao próximo, tá? E ele acaba se tornando, sendo titulado de mesquinho, tá? Então lá no título ele diz o seguinte: a mesquinhez pode manifestar-se ou não como uma acumulação de posses materiais, como também pode aparecer como refreamento dos sentimentos, um autodistanciamento do mundo. Ele quer dizer o seguinte: esses seres, né, só apegado ao dinheiro, só apegado a bens materiais, eles se acabam se isolando deles mesmos, da própria pobreza interior que ele tem. Ele tem toda a riqueza externa, ele tem bens, ele tem casa, ele tem carro, tem os melhores salários, mas dentro dele mesmo ele ainda é pobre. Existe ainda um abismo dentro dele. Então ele se isola. Então o que ele fala aqui? Ela, no caso, é a pessoa, não era o ser, ela se sente solitária, assim compensa. E o que acontece? Ele tem um abismo tão grande dentro dele que ele quer mais consumir, quer mais dinheiro, quer mais ter propriedade. Ele quer, quanto mais ele acha que tem, mais ele acha que esse vazio que tem dentro dele vai ser tapado. E, na verdade, não vai. Ela se sente solitária, assim compensa-se acumulando bens. Quer dizer, para tentar tapar aquele vácuo, aquele vazio dentro dele, só que ele não entende o porquê, que ele tem tudo, mas dentro ele é vazio. Constrói torres e muralhas imensas para se proteger do empobrecimento que ela mesma vivencia inconscientemente. Ele inconscientemente acaba reunindo bens, achando que aquilo ali vai tapar aquele buraco. Há muito tempo. A escassez e a inibição da aproximação social afetiva. Então o que acontece? Ele tenta, mas não entende. Mas lá no inconsciente dele ele não entende. Então, o que acontece? Quando esse texto aqui foi feito, né, ele bota aqui, na atualidade, quer dizer, na atualidade daquela época, mas ainda continua atual. Na atualidade, tenta-se resgatar uma sensação de vácuo, aquilo que eu falei. Ele tem tudo externo, mas interno ele ainda não tem. Interior, existente na intimidade da alma humana, com uma reivindicação do desejo cada vez maior de ter bens materiais. Ele vai continuando, tem bens materiais, ele vai continuando, mas ele nunca vai tapar aquilo que ele tem internamente. Por quê? Porque a avareza é a pobreza interna, tá? Então ele diz aqui o seguinte: o grande fluxo de indivíduos que buscam consultório, isso é importante, por quê? Eles têm tanto, mas não conseguem entender dentro deles mesmos por que eles são vazios. Então, eles começam a buscar consultórios de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, para entender por que ele tem tudo e dentro não tem nada. Então, ele diz aqui o seguinte: o grande fluxo de indivíduos que buscam consultórios de psiquiatria e as clínicas mais diversas especialidades médicas se deve a esse clima de insatisfação e de vazio existencial, que nada mais é o que ele colheu dentro do egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo criou nele uma imagem
de que ele só liga para ele. Então isso se torna um ser egoísta. Tá? A incapacidade de se relacionar, repressão de sentimentos, de amor e de fraternidade e a inconsciência de uma vida interna e interna. Por que ele faz isso? Porque ele se guarda para si mesmo, ele se isola dentro dele mesmo. Tá? Então o que acontece? Eles acabam se tornando seres que desprezam, seres que são antipáticos, tá? Que não ligam para o outro. Mas isso é culpa só da criação? Depende. Depende de como esse ser foi criado. Depende de como os pais tiveram tempo para poder educar essas crianças, que hoje é um ser, né, que se tornou assim. Então, quando ele busca, né, ajuda, tanto psicológica quanto psicanalistas, esses profissionais da área de saúde, médicos, vão fazer com que ele entenda o seguinte, que a generosidade, tá, a simpatia, a apatia, a simpatia, o fato de ajudar outras pessoas vão fazer com que eles entendam que esse vazio que eles têm acaba diminuindo, tá? Então, o que acontece? Eu sei que nós trabalhamos, nós lutamos para ter nossos bens, nossas casas, nossos carros, tá? Mas quando eles começam a ter um entendimento, eles entendem que aqueles bens, que aquelas casas, aqueles carros, nós temos que usar como se fosse usufruto, como se fosse de usufruto. Eles têm, tudo ele conquistou, isso não tem problema, eles trabalharam para isso, porém, quando eles saírem desse mundo da Terra, eles não vão poder levar. Tá? É como se eles tivessem o bem, mas eles só podem aproveitar aqui na Terra. Quando eles desencarnam, eles não vão poder levar nada disso. Por que existe às vezes? Por que existe às vezes casas que as pessoas falam que é mal assombradas? Na verdade, não existem casas mal assombradas, né? As pessoas que lá dentro são médios e esses espíritos às vezes, né, esses médios de efeitos físicos fazem com que esses espíritos se manifestem. Como o Léo explicou da outras vezes, da moça aqui, né? E o que acontece? Eles continuam ali dentro daqueles lares, daquelas casas, né, porque eles não conseguiram se desgarrar daqueles bens materiais para poderem seguir. Entendeu? Então, ele diz o seguinte, a técnica para aprendermos a amar usando a generosidade e o desprendimento, é isso que os profissionais da saúde, eles tentam passar por essas pessoas através de tratamentos, de socializar aquela pessoa. A técnica de aprendermos a amar, usando ele de generosidade, o desprendimento, é empregamos os nossos sentimentos e emoções com equanimidade, o que quer dizer dar-lhes a ele igual importância ou usar como imparcialidade. Então, eles ensinam que aqueles bens materiais são só aqui. Para o espiritual, você não vai precisar mais daquilo. Tá? Então, quando esses seres, essas criaturas, começam a ter essas consciências, tá? Eles começam a entender que a avareza é a pobreza interna dele mesmo. Mas quando eles mudam o seu pensar, tá? Eles passam a ser altruístas. O que é altruísta? Altruísta é aquela pessoa, aquele ser, já com aquela ideia, né, de todos aqueles processos de tratamento com profissionais da saúde mental, médicos, entender que o ser altruísta é aquele que pensa contrário ao egoísmo, é a ausência do egoísmo, mas quem considera o outro, quem se preocupa com o outro, quem ajuda o outro, quem tem simpatia pelo outro. Então ele começa a deixar aquela ideia egoísta para ter uma ideia contrária, que é altruísta. Ele passa a usar, a ajudar as pessoas com o que ele tem. Então aquele vazio interior que ele tinha, aquele buraco, ele vai diminuindo. Então depois, com o tempo, ele vai aprender a perceber que se ele já tivesse buscado ajuda há muito tempo, ele não sentia esse vazio interior, né? E o que acontece? Ele diz o seguinte, em síntese, o altruísmo é o amor desinteressado, tá? Que não se apega a nada, é desinteressado, ele vai ajudar de coração, porque ele quer ajudar. Resultado do enriquecimento da vida interior. Quer dizer, ele mudou aquela consciência dele, ele deixou de ser inconsciente, tá? Inconsciente, sem perceber o porquê que ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada.
e passou a ser consciente. Então, ele passou a enriquecer o interior dele. Tá? Enquanto a avareza é filha da pobreza do mundo interior. Então, quando ele continuar sendo avaro, mesquinho, egoísta, pensando nele próprio, ele vai continuar ser aquele ser que não consegue compreender o porquê. Mas por que eu sou assim? Por que eu tenho tudo e não tenho nada? Tá? Então, com o tempo, como foi falado aqui no estudo, ele vai ter a capacidade de observar o outro, olhar o outro, amar o outro. Tá? Mas isso tudo vem de berço. Mas depende da criação de cada um. Nem sempre é culpa dos pais, das mães, não poder ter tido tempo para poder ensinar isso aos filhos. Muitos têm que trabalhar fora, têm que deixar os filhos em casa, têm que deixar filhos em creche, têm que deixar filhos com os outros irmãos. E às vezes eles não percebem por que eles se tornaram seres assim. A doutora Ana Beatriz Barbosa, ela fala em um corte de um podcast dela, que é o seguinte, quando os pais têm o tempo de conseguir passar isso para os filhos desde pequenininho. Por quê? Na reencarnação tem vários objetivos, né? Um dos objetivos, dentre outros, é a oportunidade do ser voltar para cá para tentar, né, consertar o que ele não conseguiu em outras vidas, e uma é a reeducação, que ele não conseguiu em outra, às vezes nessa ele vai conseguir. Então a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela diz o seguinte, que se os pais conseguissem, de alguma forma, e que seja um pouquinho, desde pequenininho, ensinar essas crianças a ajudar ao próximo, como a gente faz, de algum jeito, de alguma forma, né, com o tempo que a gente tem a ajudar o próximo, essas crianças elas vão acostumar e crescer a ajudar o próximo. Mas como é que uma criança que não entende nada faz isso? Os pais ensinarem que ela pode pegar o brinquedinho dela e doar para aquele outro que está precisando. Aí a criança vai nascer, vai crescer com aquela consciência em que ajudar o próximo faz bem para ela, que ela enriquece dentro dela mesma e faz bem para o próximo, né? Faz bem para o próximo ser ajudado. Então ela não vai crescer uma criança às vezes egoísta, uma criança às vezes materialista, quer dizer, um adulto, né? Materialista, mas pensando sempre no próximo. Então, o que ele diz aqui nesse livro, né, nessa parte do egoísmo, a primeira parte, desde as vaidades, desde as frustrações, né, aquele adulto querendo ser o centro das atenções, querendo aplausos, até chegar na avareza, até chegar, né, na consciência em que ele precisa mudar, buscando o altruísmo, generosidade, amorosidade, preocupar com o próximo, é que a gente não pode se apegar às vezes ao bem material. Tá? Kardec pergunta aos espíritos assim: tem um homem direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Os espíritos respondem: não disse Deus, não roubarás? Jesus não disse: dai a César o que é de César? E tem uma nota: o que por meio do trabalho honesto o homem constituiu legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade resulta do trabalho e é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. Tá? Essa mensagem diz o seguinte: ele pode ter os seus bens materiais, mas não com apego, porque ele sabe que um dia ele vai sair daqui e vai para o plano espiritual, e lá, infelizmente, a gente não vai ter o que tem aqui. Apesar que muitos ainda ficam apegados aqui a bens materiais, até eles entenderem que não precisam disso, né? Mas porque às vezes eles não conseguiram entender na vida deles que os bens materiais são só aqui. Lá são outros bens que não tem nada a ver com a matéria. Então o egoísmo resulta daí. Às vezes da educação que às vezes não conseguiu dar, às vezes dos bens materiais que são apegados, mas também ele pode mudar essa consciência dele fazendo bem ao próximo. Tá? Então essa é a mensagem que esse texto passa. Tá bom? Então, gente, agradeço. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho e vamos orar. Deus, nosso Pai,
Senhor Jesus, agradecemos por mais um estudo, por mais um entendimento e por mais um dia para que possamos, como foi falado aqui no nosso estudo, fazer o bem ao próximo, dedicar um pouco do nosso tempo ao próximo e que determinadas situações podem ser revertidas para que possamos ter compaixão, amor, preocupação, dedicação ao próximo dentro das nossas possibilidades. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós, encarnados, desencarnados. Abençoe a equipe espiritual que está sempre conosco, nossos mentores, amigos, trabalhadores, que possamos, Senhor, sempre receber a sua luz, todos os momentos possíveis, e às vezes até os impossíveis, e que nós possamos, Senhor, ao sair daqui, irmos para a nossa casa em paz, em segurança, e que possamos refletir sobre tudo que nós estudamos e refletir ainda mais sobre os conceitos que aprendemos durante as nossas vidas. Que o Senhor Jesus, Deus nosso Pai, Maria Mãe Santíssima, nos abençoe, nos proteja e que Maria Mãe Santíssima nos cubra com o seu manto sagrado. Obrigado, que assim seja, Senhor.